A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos novamente aqui no nosso Papo Pastoral e dentro do assunto do avivamento, né? Na verdade, esse é o penúltimo Papo Pastoral com tema, né, nesse segmento nosso de avivamento. Na semana que vem, nós teremos o nosso último dentro daquilo que nós propomos. Outra hora, outra vez estaremos falando, né? Precisamos muito também que você nos dê um feedback, mas no seguinte sentido, se devemos continuar com o papo pastoral, né? Ou se talvez não fosse tão interessante assim, porque se houver um interesse, nós estaremos continuando o papo pastoral com outros assuntos, né? Assuntos diversos em várias áreas, na área de psicologia, né? Hoje, né, o dia do pedagogo, parabéns às pedagogas, né? Era um dia interessante para podermos também falar no Papo Pastoral. E nós daremos prosseguimento com o Papo Pastoral com outros assuntos. Mas dentro do avivamento, esse é o nosso penúltimo, né, que nós estaremos tendo. E hoje nós estaremos falando sobre avivamento, resultados do avivamento na família. Tá? Então, temos que pensar que o avivamento ele também propõe resultados saudáveis, resultados crescentes no seio familiar. A família vai se fortalecendo a partir do avivamento. Então, não é uma questão só que envolve a igreja, envolve a sociedade, né, o povo, vidas aceitando Jesus Cristo, pessoas que estavam frias espiritualmente, agora se aquecem espiritualmente, não, mas também temos um resultado do avivamento também em relação à própria família, à casa, né? a, ao conceito familiar, né? Marido, esposa e filhos. E aí, eu quero pensar sobre 4 princípios, 4 pontos aqui que seriam interessantes de nós discutirmos, né? Que são resultados realmente do avivamento dentro da família. E eu queria que você, na sua casa, ouvisse, prestasse atenção nesse sentido, né? O primeiro resultado do avivamento na família, que eu quero que nós venhamos a debater, eu, pastor Tiago, pastora Jaqueline, é que com o avivamento há mais amor dentro do seio familiar, né? Então, nós podemos começar a discutir sobre isso, né? Que o avivamento, ele gera mais amor dentro da família. Podemos? Acho que uma coisa interessante para a gente sobre o amor é pensar em 1 Coríntios 13, né? Depois que Paulo trabalha todo aquele aspecto de ceia do Senhor, dons espirituais, aí ele vai falar, mas existe um caminho sobremodo excelente. E a gente sabe que a carta de Coríntios é uma carta que envolve problemas de praticamente todos os âmbitos, né? São problemas dentro da igreja, são problemas familiares, são problemas de tratamentos sociais, né? Ricos e pobres. Mas aí Paulo, no meio de tudo isso, ele solta uma que é o amor, né? E aí, como avivamento, acho que está muito associado a essa ideia do Espírito trazer sobre o povo de Deus a própria, um retorno a essa vida intensa de Deus, né? Essa vivacidade de Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor, eu acho que não tem como desassociar. O amor em família é um amor divino, né? Eu acho que às vezes a gente separa muito amor, né? Tipo, no casamento, amor eros. Na fé, né? Aquele amor sexual. Na fé, amor ágape, para Deus. Nos relacionamentos, amor filéu, de irmão, de amigo. Não, acho que tudo na vida envolve amor. Lógico que se ressalta alguma coisa desse amor em situações, mas todo amor, para ser sólido, intenso, verdadeiro, justo, bom,
ele precisa ser um amor pautado primeiro em Deus, né? Então, por exemplo, quando você olha para o fruto do Espírito, que acho que associa muito com o texto de Coríntios também, é amor a Deus como primazia. Se você ama a Deus como primazia na sua vida, toda outra expressão de amor que você necessita pelas pessoas você terá. Então, acho que dentro de casa a gente precisa estabelecer muito por que eu amo minha esposa, por que eu amo meu esposo, meus filhos. Eu os amo baseado no amor a Deus mesmo. Né? Que é esse amor que vai gerar tolerância, paciência, as adaptações também, né? É tudo por amor. Mas tem que ser um amor, não esse amor vendido hoje em dia, né? Tem que ser um amor um pouco mais sólido. E acho que é o que o Paulo fala. E é bom também nós entendemos que Deus é fonte de todo amor. Né? Então, se Deus, pensando aqui, se Deus é a fonte de todo amor, nós podemos buscar em Deus cada vez mais viver esse amor dentro da família e em tantos casos, né? E aí? Se buscamos o avivamento, esse avivamento é a presença de Deus, é a vida de Deus, é o reino de Deus, tudo que a gente está falando, né? É a vontade de Deus, não pode descartar a família, porque às vezes a gente se separa. Eu igreja, eu família, eu trabalho, eu casa, eu namorado, eu não sei o quê, eu não sei o quê, não sei o quê. Mas, na verdade, eu sou um só, atuando em todos esses ambientes, sendo quem eu sou. Certa vez uma pessoa falou assim, não, você não pode fazer isso não, porque você é pastora da igreja, então você não pode assumir esse papel de liderança secularmente porque você é pastora. Aí quando você chamar a atenção vai comprometer o seu púlpito. Eu falei, como assim? Quem eu sou no púlpito, eu sou fora dele. Quem eu sou aqui nesse trabalho secular é a mesma pessoa. E às vezes nós fazemos isso com a nossa família. Então eu ajo de acordo com alguns princípios religiosos fora, e em casa não. E falando de Coríntios, né, falando do amor, o amor não é ciumento, o amor não arde, não é essa bajulação, não é essa... a gente vê muito mães que, eu trabalho muito com mães, né, porque eu amo meu filho, então eu faço tudo pra ele. Isso não é amor saudável, isso não é amor de Deus, até porque Deus não age assim com a gente. Deus nos ensina, nos corrige, nos deixa crescer, nos quer ver crescer. Então, esse amor dentro de casa também precisa acontecer dessa forma. O marido projetar a mulher projetar esse marido, esse casal projetar os seus filhos, tudo isso é amor. Mas parece que assim, é meu, eu escondo, né? Com o avivamento que o indivíduo vivencia, isso também é sarado. As relações em casa também devem ser saradas. E a consequência, como vocês disseram, né? Deus é amor. Onde Deus está, há esse verdadeiro amor. Esse amor saudável, sarado, santo. O Paulo também fala, né? Na carta aos Coríntios, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Ainda que eu tenha dons de profecia, se não tiver amor, né? E aí usa aquela frase, seria como símbolo que retine, né? Então, essa questão do amor ele é totalmente necessário. Eu não sou nada se não houver amor. E aí ele começa a trazer, o que você disse, algumas... o perfil do amor. O amor é paciente. Né? O que mais? O amor ele vai falando várias coisas, né? Eu lembro da paciência aqui. Então, essa questão é importante. E quando eu começo a pensar nessa ideia de amor, parece que as pessoas ainda não conseguem captar amor como deveria ser. Por exemplo, na educação dos filhos. Então, quando você fala de educação dos filhos, você pensa que você ama seus filhos a partir de um amor que vai para dois princípios: acolhimento e limites. Eu amo meu filho quando eu acolho, quando eu trago palavras de afirmação, quando eu beijo, quando eu abraço, quando eu digo que ele consegue, que ele pode.
mas também eu amo meu filho quando digo aqui você não vai, aqui você não passa, aqui não, aqui você vai agredir outra pessoa. E eu acho que não, o marido como chefe da casa, muitas vezes ele ama a esposa colocando limites também para ela. Então, quantos lares o marido não consegue colocar limites na casa e ele está endividado, né? Que amor é esse? Eu amo tanto minha esposa que eu estou endividado. Eu não consigo dizer não. Ou seja, eu amo tanto a minha esposa que eu não me amo. Né? Sendo que o limites é um princípio do amor. E o povo também. E aí tem um detalhe. Porque a palavra limites parece que ela é muito confusa na sociedade. O povo mistura limites com agressividade. E são duas coisas totalmente diferentes. Eu colocar limites para você não significa que eu estou sendo agressivo com você. Então, não precisa. Eu estou dizendo até onde eu dou conta de ir. Então, eu acho interessante porque hoje em dia a sociedade apresenta o amor de todas as formas, né? Então, assim, toda forma de amor é amor. E aí, normalmente, até nas redes sociais a gente vê isso, né? Porque Deus é amor, então toda forma de amor é válida. As pessoas entenderam errado. Elas estão lendo o texto, Deus é amor, mas elas estão interpretando o amor é Deus. Se o amor é Deus, eu aceito qualquer expressão, qualquer nível, qualquer forma de amor, tudo que chamarem de amor eu aceito, porque o amor é Deus. Só que não é o que o texto bíblico fala. O texto bíblico nos ensina que Deus é amor, é uma qualidade de quem Ele é. Né? Até o define muito, mas não define totalmente. Então, esse amor que Deus é um amor que está dentro do padrão de Deus. Sim. Então, não é qualquer tipo de amor. Dentro do amor de Deus não tem ensinamento, não tem limites, não tem correção. Né? Sim. Tem exigências. Tem exigências, tem compromisso, fidelidade, tem sentimentos, mas tem principalmente decisões. Lei. Sim. Então, assim, toda a história bíblica é uma história de amor. E ao ler toda essa história de amor, nós vemos diversas coisas que dentro do nosso raciocínio de amor hoje, nós nunca chamaríamos de amor. Mas por quê? Porque o amor não é Deus. Deus é amor. Então, a forma de amar é dentro do padrão de Deus. Então, para amar família, eu não posso amar de qualquer forma, porque Deus tem um padrão de amor para a família, como no casamento, né? O esposo deve amar a esposa como Jesus amou e se entregou por ela, e a esposa deve se submeter ao esposo como a igreja se submete a Jesus. Isso é um padrão. Por quê? Porque Deus estabelece porque Ele é o amor. Ele diz o que é o amor. Então, acho que hoje a nossa sociedade influencia muito. E as nossas famílias acolhem porque a gente assiste a fala do amor na TV, nossas redes sociais estão recheadas dessa expressividade de amor, né? Então você pega uma criança, ela define amor dentro desses padrões. Né? A Disney ajuda muito, né? Sim. E quando nós pensamos em Deus como fonte de todo amor, é Deus fonte de todo amor dentro do padrão dele, não da sociedade. A sociedade pode inventar um monte de coisa sobre amor. A sociedade mistura paixão com amor. A sociedade mistura uma série de coisas com amor. Então, há um sincretismo sentimental na sociedade. E assim, é muito complicado você dizer, não, na minha casa Deus reina, e não tem amor. E você não amar. E antes do versículo que diz que o marido dominar a casa, chefiar essa casa, ser o líder dessa casa, amar a esposa como Cristo ama a igreja e a mulher ser submissa, o versículo diz que um deve ser sujeito ao outro. Então, um sujeito ao outro em Cristo, em Deus, nesse amor. Então, é uma coisa que nós precisamos pensar muito. Eu como cristão, minha família como cristão, vamos para a igreja. Mas não há esse amor, essa sujeição, esse relacionamento de amor, tem alguma coisa errada? Sim. Será que Deus está ali mesmo dentro daquela casa? Se há confusão, se há dúvida, se há traição, se há mentira, se há negação, se há agressão, se há negligência quanto aos limites, Deus está ali porque Deus não compactua com isso. Então, é um é o outro. E isso é muito sério. Outra coisa que nós temos que falar aqui
outro resultado do avivamento na família, é que com o avivamento há mais compreensão. Um outro assunto importante, o avivamento precisa gerar mais compreensão, né? E eu procurei no dicionário a palavra compreensão e ela apresenta, eu destaquei três verbos que definem compreensão a partir do dicionário. Compreensão é inclusão, incluir. 2, compreensão é perceber. 3, compreensão é entender. Incluir, perceber e entender. É muito legal essa questão da compreensão, porque dentro de uma mesma casa pode haver 3, 4 gerações convivendo debaixo do mesmo teto, tendo experiências sociais diferentes e ainda assim tem que haver compreensão. Porque é o pai de uma geração, a mãe que pode ser da mesma ou pode ser de outra, lá em casa. Eu e a Ayrton somos de geração quase que diferentes. Temos um Pedro diferente e temos um Gabriel diferente. 4 gerações convivendo junto. Então, cada um de nós tem uma leitura de mundo diferente, que tem que estar debaixo do quê? De Deus. Dessa como fala, cosmovisão bíblica, desse prisma de Deus. E aí tem que haver compreensão. Nós temos que compreender um adolescente, temos que compreender essa fase da infância, mas ao mesmo tempo essas crianças precisam entender e compreender os seus pais. E aí inclui, sou diferente de você, penso diferente de você, quem manda aqui é ele, e eu comando junto com ele, mas existe uma compreensão, uma inclusão em que todo mundo precisa fazer parte. Aí que entra a mágica de sermos uma família segundo o coração do Pai. E que Deus nos inclui também no coração dele, no propósito dele. Acho que a gente tem uma expectativa muito alta. E é uma coisa que eu venho percebendo muito mais latente, embora eu seja novo, principalmente ministerialmente falando, né? Vou para o 7º ano de pastoreio. Mas assim, esse contato com as gerações faz a gente perceber muita coisa, né? Tudo é muito intenso hoje, então você precisa de muito tempo para perceber as coisas. Eu percebo que as pessoas têm uma alta expectativa em que as pessoas se adaptem a mim. Então você entra ao casamento querendo que a pessoa se adapte a você, então ela tem que ter o mesmo comportamento, ela tem que ter as mesmas reações que você, e assim vai. E isso vai depois para os filhos, né? Porque assim, os filhos têm que agir daquele jeito, os filhos devem se comportar daquele jeito, os filhos têm que pensar daquela forma. A gente não está falando aqui do que é basilar. Por exemplo, fé, educação, valores, isso daí é inegociável, pronto. Mas existem, até a fé tem formas de serem vividas. Por exemplo, minha mãe é de uma fé muito mais tradicional da época que ela se converteu. Eu já sou de uma fé de um tanto tradicional, porque eu mantenho muitas coisas, mas para outras eu tenho uma mente muito mais aberta. Mas nós dois somos crentes. Nós dois servimos ao mesmo Deus. Né? Mas assim, eu percebo que essa necessidade de compreensão, ela acaba sendo forçada na família. Às vezes a gente que não percebe isso. Porque chega uma fase que você percebe que as pessoas não precisam ser iguais a você. Você só precisa entender que ser diferente não é ser não relacionável, né? Que é impossível de conviver. Acho que a gente cria essa expectativa muito alta que impede a gente de compreender o outro. Outra coisa, as gerações às vezes podem não ser diferentes, mas as experiências da vida foram. Então assim, vocês podem ter... A Daiane e eu, nós somos da mesma geração. Só que eu passei por processos, a Daiane passou por processos que nos faz reagir e agir de formas diferentes. E aí é a hora que você precisa compreender. A gente escuta muito isso, né? Os casais, porque a gente é muito diferente. Porque a gente está brigando porque é muito diferente. Só que as pessoas se esquecem da bênção que é ser diferente. Vocês percebem, sabem muito bem o quanto eu sou diferente do Ayrton. O que sobra em mim falta nele. O que sobra nele falta em mim. E aí é ter essa humildade de reconhecer, realmente eu preciso disso nele. E a gente teve, o ano passado,
a Leonora e o Fábio, né, que ministraram para os casais, e ela fala muito da terceira mesa. Então não é a mesa que eu trouxe da minha casa, não é a mesa que o Arthur trouxe da casa dele, é a terceira mesa, em que junta essa minha diferença com a dele, então nós conseguimos montar uma família com as nossas diferenças. E aí que tá legal, sermos diferentes, e um completa o outro, e isso faz das famílias também serem diferentes. Por isso que não dá pra gente, pastor, o que eu faço? Isso. Não posso dizer o que você faz, eu posso te ajudar a enxergar o contexto da sua família e os caminhos que você pode tomar. Agora, as decisões são individuais, porque é uma família diferente. É um sistema diferente que gira, que as engrenagens ali são muito particulares. E que se não houver essa compreensão, essa inclusão, inclusive a minha, nesse sistema, não tem como haver família. Fica um monte de gente morando junto, mas não é família. Eu penso que essa palavra compreensão, ela nos confronta. Porque compreensão, eu sou capaz de me compreender. Quando eu estou mal, eu me compreendo. Quando eu preciso de ajuda, eu me compreendo. Quando eu estou nas minhas necessidades, eu me compreendo. Agora, essa ideia de compreensão, e aqui do significado de perceber o outro, que muitas vezes é difícil. Né? Eu acho que até se compreender às vezes é difícil. Mas muitas vezes nós não fazemos esse exercício de perceber o outro. Ele não está bem, ela não está bem. É um momento difícil. Então, essa compreensão, muitas vezes, falta na nossa família, nos nossos lares. Não é momento para discussão, não. A pessoa não está tendo condições de diálogo naquele momento. Nós não compreendemos que o momento não é para aquele. Eu costumo dizer que até o confronto ele tem a hora certa. Até para fazer confronto com as pessoas tem que ter a hora certa. Você não sai fazendo confronto à torta direito como se fosse a coisa mais clara e mais bonita. Tem horas que é a hora do silêncio, tem horas que a pessoa não está tendo condição, que se você for para o confronto, é acender a fagulha que falta para ter uma grande explosão. A pessoa não está tendo... Ela não está tendo condições psíquicas de um confronto naquele momento. E a compreensão faz com que eu segure as pontas, com que eu espere um pouco. Que eu entendo que, peraí, deixa eu... A compreensão ela gera a capacidade de eu fazer a leitura do momento. E se aquele momento é para aquilo ali mesmo. Porque é fato que dentro da família vai haver os seus conflitos, não tem como não haver conflito, e nós precisamos até entender o conceito de conflito, a ideia de conflito, porque quando nós pensamos em conflito, nós pensamos em horrores. Quando uma família não tem conflitos, alguém está se anulando totalmente. Aí é um horror, né? Aí que tem um horror. Entendeu? Então, quando uma família não existe conflitos, alguém deixou a sua identidade de lado e se tornou totalmente o que é a outra pessoa. Então, o conflito ele não é o mal. O mal é como nós gerenciamos esse conflito. O conflito ele faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente ter que entender, ele nos propõe a possibilidade de flexibilização. O conflito ele faz com que nós venhamos entender o que são valores reais para a gente, inegociáveis, e o que a gente briga, que é desnecessário a gente lutar por aquilo, que tudo ali não tem nem porquê estar lutando, sabe? Então o conflito ele constrói, na verdade, ele é saudável na nossa vida. Jesus lidou muito bem com conflitos, né? Ora, teve momentos que Jesus se retirou do meio dos conflitos. Ele estava ali, começava a conflitar, ele saía quietinho e ia embora. Não tem condição aqui. Outros momentos, Jesus ele foi firme com seus valores. Né? Muito firmes. Houve um momento que Jesus resolveu. Então, conflitos fazem parte da nossa vida. Agora,
Se nós não exercitarmos essa capacidade de perceber o outro, que é um princípio da compreensão, não conseguimos. Nós não vamos conseguir compreender a pessoa, que é a capacidade de perceber. E eu acho que compreensão sem compaixão não é compreensão. E a compaixão é a capacidade de ver o outro com a lente desse outro, não com a minha lente. A empatia, né? Entra nessa compreensão. Então, eu preciso, né? Tem hora para todas as coisas, né? Outro resultado do avivamento na família, para nós pensarmos aqui um pouquinho, é que com o avivamento, a família precisa ter mais paz. Ela precisa ter amor, precisa ter mais compreensão, e ela precisa ter mais paz. Se ela passa pelo processo do avivamento. Né? Engraçado, a gente fala da importância do conflito e agora que essa família precisa ter paz. Sim, depois do conflito tem que ter paz. Então a vida da família não é um eterno conflito. E o conflito às vezes vem exatamente para trazer a paz, para trazer a direção. E quem é que traz paz? Paz verdadeira? O Espírito Santo. A paz que eu gosto da ideia que excede todo entendimento. Eu estou num conflito, mas eu tenho paz. Eu discuto com meu marido, mas eu estou em paz. Eu castigo meu filho, eu dou uma bronca no meu filho, mas eu estou em paz. Então paz não é paz na situação, é paz na esperança, paz na confiança em Deus, paz nesse avivamento do qual eu experimento, estou experimentando e trouxe para dentro da minha casa. Então, o significado de paz também precisa ser reavaliado por nós, assim como de amor. O que é paz? Paz é tá todo mundo legal? Não, às vezes é uma falsa paz. E dentro está maior conflito, maior guerra da pessoa, né? E as maiores batalhas são travadas exatamente na mente das pessoas. E que chega a um ponto dela vomitar esse conflito, essa guerra, e atingir quem está ao redor dela. Né? Então, até isso, até esse conceito de paz precisa ser reavaliado. O conflito, quando ele é saudável, ele vai gerar paz. Sim. O conflito, quando ele não é saudável, ele vira guerra. Eu acho que não é nem gera, ele nasce na paz, ele se mantém na paz e o resultado se torna paz. Então, o conflito não é guerra. O conflito é paz, é direções, é estruturações, né? Então é paz. Eu posso resolver um problema com você em paz. Biblicamente, o Antigo Testamento usa muito essa expressão, né? A Shalom, O shalom, né? que muita gente gosta de saudar, né? Em vez de falar paz de Cristo, paz do Senhor, fala Shalom, meu irmão. E o que é Shalom? Ah, Shalom é paz. Não. Shalom é uma ideia muito mais profunda, que aí faz a gente entender por que mesmo entre conflitos a gente consegue ter paz. Porque Shalom é perfeita harmonia entre todas as coisas. Então eu sei que discutir, por exemplo, uma discussão do casal não quebrou a harmonia. Ela está construindo a harmonia. Sim. Porque, lógico, a discussão é do nível saudável, né? Porque, por exemplo, eu expus a minha ideia, minha esposa expôs a ideia dela, nós até tivemos um desacordo das ideias, né? Elas não se casaram, mas nesse processo em que as duas ideias foram propostas, os dois, por viverem em harmonia, percebem que eles então não precisam, já que um não está disposto a aceitar o outro, o que a gente vai fazer para criar algo para o casal, a terceira mesa então, né? Então, o que vai ser a nossa ideia para a gente não viver conflitante? Então, tem harmonia nisso daí. Não é uma briga desarmonizada. É uma briga dentro de uma harmonia. Aí entra a questão das 5 formas de lidar com os conflitos da psicologia, né? Uma delas é ganhar, há momentos eu vou ganhar. Mas tem momentos que eu vou ter que ceder, que eu vou ter que perder. Há momentos em que nós vamos ter que resolver, ninguém ganha nada, mas nós vamos ter que resolver. Há um momento de negociar. Em que nós vamos negociar um pouco da minha verdade, um pouco da sua verdade, e a gente tem uma verdade completa. Isso é muito bacana, não é? São 4, né? 5. Retirar. E o retirar-se. Eu tenho que sair, porque senão eu vou explodir, elaboro lá esse conflito e volto para a gente resolver daqui a pouco. Isso é muito bacana.
mas preciso me conhecer. Então, essa harmonização, né, que é o princípio do Shalom, ela se torna muito, muito importante. Porque o que é harmonizar? Eu estou precisando entender isso. Essa palavra está na moda, né? Harmonização facial aí no meio da mulherada, né? Uhum. É colocar tudo em ordem. Tudo na simetria, né? Tudo ajeitadinho As pessoas ali. conversarem. As coisas conversarem. As cores, por exemplo, é muito isso, né? As cores precisam ter uma conversa, precisam caber uma com a outra, precisam dar liga aquilo ali. Né? E não é igual, não é ser igual. É ser diferente, mas que combinam. Uhum. Ou seja, nós temos que pensar isso, né? Que se nós estamos trazendo o conceito de paz, nós estamos dizendo que precisa haver uma harmonia dentro do lar. Que não pode ser o conceito só de um, mas de um todo. E precisa se encontrar essa harmonia de todos ali para conseguir viver em paz. Né? Vamos mais um aqui. Estou com a minha cola aqui. E o último, né? Para nós pensarmos resultados do avivamento da família, né? Com o avivamento, além de há mais paz, mas com o avivamento há mais unidade. Também eu fui no dicionário para procurar alguns detalhes a mais, né? O conceito no dicionário sobre unidade. E eu destaquei alguns pontos aqui. Unidade é caráter do que é uno. Quando fala de unidade, fala de uno. Unidade é uniformidade. E é esse aqui eu gostei, o terceiro. Unidade é coerência. Unidade é conformidade de sentimentos, conformidade de opiniões, conformidades de objetivos a alcançar. Isso é unidade. E aqui eu acho que nós temos muita coisa dentro disso daqui para poder falar. Né? Que essa família virá um. Que loucura, não é? Todo mundo diferente. É a mesma coisa pegar arroz e feijão e fazer um baião de dois. Virou um, né? Pegou duas coisas muito diferentes, acho que é assim, né? Alguns ingredientes, né? Pega dois produtos diferentes e faz um terceiro. Isso representaria bem uma família. Pessoas muito diferentes, mas que chegam num momento em que elas entram num acordo tão bacana, em acordos mesmo, né? E que se tornam um. E que não dá para separar mais um do outro. São extremamente diferentes, mas a gente não consegue ver um sem o outro. Né? Isso é muito legal. Isso é família. Principalmente pro casal, né? E a base ao casal? Acho que a partir do casal tem que ter essa unidade. Se não houver esse acordo, essa unidade entre um casal, dificilmente o filho vai ter. E aí a gente entra não, eu sou muito unido com a minha mãe. E a mãe não tem essa unidade com o pai. Então a gente vê um sistema familiar bem, bem disfuncional, que traz consequências terríveis aí, né? Pro desenvolvimento dos filhos, da própria família. Mas quando é essa unidade do casal, gente, não tem como bater, não. Sendo que unidade é um princípio bíblico, né? O Deus trino, um só. Eles nos ensinam de como ser diferentes e ainda continuarem sendo um. Claro que a gente não chega nem nessa perspectiva de querer ser igual a Deus. Mas espera aí, esse princípio dele eu preciso aprender. De conseguir serem diferentes, atuar diferente, mas ainda assim serem um só. Isso é muito legal. E para casais, eu particularmente acho que é muito significativo isso. Um texto na Bíblia que para mim é muito chamativo, eu gosto muito de voltar sempre a Gênesis, né? É a ideia de como Deus criou o casal. Então, assim, eu acho muito legal a forma como Adão volta do sono, depois que Deus colocou o pesado do sono, tirou a costela, fez a mulher. Quando ele olha para a mulher, não precisa de apresentação.
Ele olha aquele ser, aquela criatura, e ele diz: é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Será chamada mulher, né? Então, assim, o que Adão percebe nela é que ela é um semelhante dele, era o que ele procurava. Porque depois de ter dado nome para todos os animais, ele percebe que todo mundo tem um semelhante, menos ele. A partir de identificar o outro como semelhança, é tão semelhante para ele que Gênesis capítulo 5, versículo 2 vai dizer que o nome do casal era Adão. Então, onde há similaridade, ou seja, onde eu percebo o outro como alguém igual a mim, não igual que tudo é parecido comigo, mas igual como semelhante que eu procurava, os encaixes. É carne da minha carne. É o tipo assim, é Adão colocar a mão aqui do lado e falar assim, a costela que tá me faltando aqui tá ali. Então é aquela parte que falta, é aquela parte que ele precisa. Isso a faz semelhante. Eu acho que união tem muito a ver com semelhança. Por exemplo, como que na igreja a gente consegue ser semelhante? Eu tenho diferenças teológicas de um monte de gente. Eu tenho diferenças comportamentais de um monte de gente. E como que a gente se chama de irmão? Porque há uma semelhança na nossa fé. Os pontos principais que nos assemelham fazem a gente permanecer como irmão. O que nos une é muito maior. Isso. Então, assim, eu acho que para uma família ter um princípio de unidade, o esposo precisa, né, nesse ponto, o esposo precisa olhar para a esposa e vice-versa, e perceber o outro como assim, realmente foi a minha escolha, é quem eu procurava, eu sou um semelhante dela, ela é minha semelhante, no sentido do que eu quero, do que eu preciso, né? E a partir disso, trabalhar o processo da união. Claro que, por exemplo, assim, nós somos privilegiados, né? Nós oramos, nós buscamos em Deus esse casamento, né? E é claro que há pessoas que tiveram casamentos arranjados, casou porque ficou grávida, casou porque o pai obrigou, casou porque não tinha outra opção, casou, né? Então, mas o bom de saber que Deus conserta e tem poder para arrumar toda história torta. Então, meu casamento não foi, eu não escolhi, me escolheram. Epa, mas Deus pode trazer essa unidade. Agora sarar esse relacionamento. Não é lá, não, então agora eu vou largar e vou viver a história que eu queria. Não. Agora é assim, Deus, agora o Senhor me ajuda a consertar o que eu fiz de errado. E Deus tem muito prazer nisso. Até porque Ele conhece a nossa época de ignorância. Tem poder e tem amor suficiente para nos ajudar a resolver os nossos conflitos que vieram antes, de repente, de uma conversão, ou até não, né? Até dentro da conversão mesmo. Quantas pessoas ainda, né, se veem numa situação e falam, não era isso que eu queria. Mas Deus pode trazer essa paz, essa unidade, essa compreensão, esse amor, essa paz, por causa desse avivamento que Ele pode produzir no indivíduo. Eu acho que o outro ponto importante, e eu acho interessante dentro dessa ideia da unidade, eu acho que isso é muito latente para esses dias de hoje, essa ideia dos objetivos a alcançar. Por que eu digo isso? Porque eu acho que uma das coisas que mais acontece, que eu vejo, é objetivos sendo alcançados de uma pessoa. Ou seja, são os meus objetivos que a família tem que alcançar. Não é um objetivo comungado, né, onde há uniformidade. Muitas vezes os objetivos são impostos, sabe? E não debatidos, abraçados, construídos. Então, muitas vezes esse tipo de coisa acontece. Não, é o meu objetivo e você vai me ajudar a alcançar o meu objetivo. Né? E unidade não é isso. A ideia é essa, de coerência, de conformidade de sentimentos, de opiniões e objetivos. É uma coisa que ambos construíram. Nós vamos chegar para lá e nós vamos ir para um lugar ou vamos para outro lugar, mas esse é um objetivo nosso, não é um objetivo seu. Né? Não há uma anulação. Eu vi isso muitas vezes em missões. Uma das coisas que eu mais procurei quando a gente foi cuidar de missionários e tratar com os missionários,
era quando separava o marido da esposa, e isso aconteceu algumas vezes, para saber sobre a ida do campo, chegava, não, nós queremos ir para tal país, e vamos para tal país, e tal, e tal. E às vezes quando separava, descobria que ele queria muito ir para aquele lugar. Mas na hora que ia conversar no particular com ela, descobri que ela não queria ir para aquele lugar. Havia um objetivo de alcançar dele, e havia uma pessoa que se anulava, que era ela. Então não havia uma construção, ambos no mesmo testamento, ambos sonhando com aquilo ali, ambos foram chegando num denominador comum. Então, quando nós pensamos em família, e aí eu acho que os objetivos a alcançar envolvem muito o casal, acho que tem muito dessa questão de construirmos uma coisa juntos. Também eu vi muita gente largando, indo embora do lugar. Eu vi muitos maridos também largando. Não, eu preciso ir porque minha esposa não quer ficar ali. Mas, né, primeiro concorda e depois... Nunca houve conversa. Havia uma ordem de um ou outra ordem de outro. Não havia o seguinte, vamos, é nós. Qual a vantagem? É hora de ir, não é hora de ir? Então, parece que muitas vezes os nossos objetivos são muito pessoais, nosso, meu, não do outro. E depois, quando não dá certo o meu objetivo, eu passo para o momento, o outro surta, deixa de ser o meu objetivo e passa a ser o do outro. E não é do casal. E unidade não é o meu agora e depois do outro, do casal. Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando dos dois estando indo, os dois saindo. Aí entra a questão da submissão da mulher, né? Não, aí não é isso. Não é, a gente entende e nós vivemos, e isso não é tão simples assim. Porque às vezes eu vou ter que me sujeitar. Essa unidade também tem a ver com sujeição um do outro. Às vezes não vai ser do jeito que eu queria. E o que tem? Tudo bem. Quem diz que sempre tem que ser do meu jeito? Eu vou ter que ceder. Tudo bem, o marido às vezes vai ter que ceder. Isso também unidade, desde que estejam no mesmo propósito. Mas né? isso também faz parte da liderança do marido. Né? A liderança que também cede, que para, que entende. Então, é só para esclarecer isso, porque às vezes não, porque todo mundo tem que estar concordando. Às vezes essa unidade também vem na discordância, mas está todo mundo consciente, todo mundo de mão dada, vamos em frente, não, vamos encarar. Inclusive da submissão da mulher, né? Exato. Que não é só aceitar. A submissão não é em só aceitar, é também expor, discutir, saber expressar-se, saber pontuar, saber colocar o seu ponto de vista em toda a situação e juntos chegar num acordo. Aí que tá a delícia, né, dessa vida em Deus. Ele nos ensina todos os dias. Sobrou para você, Thiago? Não, acho que é porque essa coisa de família, acho que assim, se Jesus não tiver voltado, daqui 50 anos, gravarem outro papo pastoral para falar sobre família, as pessoas vão tocar nos mesmos pontos. Porque assim, a família é um negócio engraçado mesmo. Você já tem filhos, tem um tempo de casados, eu ainda sou praticamente recém-casado, né? 5 meses de casado agora. Eu venho de uma realidade, uma outra geração, uma outra cabeça. Eu morei sozinho, depois eu me caso. São adaptações. E essa geração é uma geração que tem muito para esse caminho. Então eu entendo que às vezes a família, quando a gente conversa assim, a sensação que eu tenho é que tem assim, os pais sentados pensando em tudo que a gente está falando aqui, falando, é assim mesmo. E tem um monte de filhos falando assim, eu não quero isso para minha vida de jeito nenhum. Entende? Por quê? É um monte de jovens que estão pensando, não estou nem dizendo que é errado, mas estou dizendo assim, eles estão pensando que viajar, estudar, fazer a sua faculdade, sua pós, seu mestrado, conhecer outros lugares do mundo, ter a sua casa, fazer as coisas do seu jeito. Sim. Porque é uma das questões que a gente vê muito em família, né? Às vezes há uma desenvoltura em que não tem autonomia. Então a pessoa às vezes quer ter essa fuga para fazer as coisas do seu jeito, sim, da sua forma.
E aí parece que quando a gente pensa em família, eu estou pensando assim, eu estou levando o inimigo para dentro de casa. Eu tenho que sempre competir com ele, eu tenho que vencer ele, ou eu tenho que domar ela, entendeu? Colocar no cabresto, e não é. Mas a sensação que você tem hoje em dia é que o entendimento que as pessoas têm de família é esse entendimento totalmente assim. Isso. Que é tão desconfortável viver em família, é tão impossível viver em família. Tem conflitos, tem dificuldades, tem adaptações que são dolorosas no sentido de que são coisas que você recebeu, aprendeu, manias que você criou, que você vai ter que se readaptar, pensar, tal. Mas não é algo destrutivo. E não é anulação. É só uma nova forma, um novo jeito. E que às vezes é muito melhor do que aquele que você tinha antes. Só que parece que a gente tem uma barreira em se permitir isso. Né? E os próprios pais, lógico, não generalizando, mas eu vejo muitos pais já tão saturados do relacionamento que eles incentivam os seus filhos a não pensar nisso. Viva tudo, meu filho, viva mesmo, viaje mesmo, estude mesmo. E não que não deva incentivar, mas é um incentivo de fuga, não um incentivo de construção junto à família. Ou muitos chegam assim, ó, seja firme com a sua esposa, viu? Ó, você já viu o que eu passei aqui, né? Não se submete àquele homem, não. Você viu como é seu pai. Trabalha para você não depender de um homem. Vai estudar sem depender de um homem. Cada um cuida do seu dinheiro, faz as suas coisas. E isso tem se tornado tão normal que na igreja a gente faz encontros de casais, encontros de famílias, papos pastorais, estudos da EBD, grupo pequeno, pré-nupcial, e a gente vive falando das mesmas coisas. Sim. Por quê? Porque sempre são esses mesmos problemas que a gente tem trazido. É uma influência muito forte. Eu acho que uma ideia interessante da unidade é a ideia de se tornar um time. Tá? Eu acho que a unidade ela constrói isso. Né? Papéis diferentes, mas um completando o outro. Né? Porque tudo isso aconteça. Agora, todos esses pontos, né, amor, paz, compreensão, unidade, são pontos bastante importantes para nós pensarmos em relação ao avivamento. Ou seja, eu acho que dá para cada um ter uma leitura se a sua família tem buscado um avivamento dentro de casa. Se o seu lar tem sido agraciado com o avivamento no meio dessa situação toda. No meio de toda uma sociedade tão corrompida. Né? Porque o avivamento nunca promete. Né? A ideia do avivamento não nos tira de uma sociedade corrupta, de maneira alguma, mas nos faz viver com valores saudáveis, sem sentir pesado nesses valores e realmente viver bem. Então o avivamento ele nos produz isso. Eu acho que é um tempo de reflexão. Né? Refletir sobre família, pensar nesse assunto, você que está em casa, e eu creio que mais ensinos nós estaremos trazendo para vocês. Né? Semana que vem o Papo Pastoral vai estar falando sobre igreja. O assunto vai ser resultados do avivamento na igreja. Então, falo diretamente com você. E como eu disse, provavelmente, né, praticamente certo, nós faremos pela primeira vez o Papo Pastoral não gravado. Que esse que você está assistindo agora de quinta-feira foi gravado ontem, na quarta-feira. Mas no próximo provavelmente vamos tentar fazer ao vivo, né, com erros e acertos, com tudo isso. E eu creio que será um papo pastoral diferenciado em nome de Jesus. Né? Provavelmente será o último assunto dentro dessa ideia de avivamento, né, que nós tivemos esse tempo todo, e que você possa aprender a desfrutar. Que Deus abençoe sua vida.
da sua casa. Essa semana nós temos as nossas programações normais. Amanhã, sexta e sábado, teremos adolescentes e teremos jovens ainda nessa linha do online. E semana que vem vamos ver como é que vai ser. E no domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical, adultos e jovens. E nesse domingo também já podemos ter os adolescentes, viu? Então nós separaremos jovens, adolescentes e os adultos. Nós já vamos começar a fazer isso, tá bom? Vai ser o primeiro encontro com esses dois departamentos da igreja, com seus respectivos líderes. E à noite, às 7 horas, nós teremos o nosso culto no estacionamento da igreja. Se tiver um friozinho, coloca uma touca, uma blusa de frio, vem para cá. O culto está tendo duração de 1h30, 1h40 no máximo, mas tem sido de grande bênção, pode ter certeza disso. Tá? Convide outra pessoa, você que está inseguro de vir, venha, faça esforço, venha. Tá? Nós estamos usando tanto as cadeiras como o sistema drive-in. Tá? Você pode vir e assistir no carro, no telão que nós colocamos. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus derrame graça sobre a sua vida e até semana que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau.